Nos últimos anos, testemunhamos um aumento significativo no número de brasileiros que decidiram estabelecer-se em terras portuguesas e em busca de novas oportunidades, segurança e qualidade de vida. Esse fenómeno de migração transatlântica não é apenas uma consequência das relações históricas entre os dois países, mas também é influenciado por uma série de fatores contemporâneos, como a crise económica do Brasil, as políticas de imigração em Portugal e a crescente globalização. Ao explorar essa migração do Brasil para Portugal, pretendemos não apenas compreender as motivações por trás dessa decisão, mas também analisar os desafios enfrentados pelos migrantes durante o processo de adaptação, assim como os impactos sociais, culturais e económicos nas comunidades de acolhimento em Portugal. Durante a nossa discussão, examinaremos os diferentes aspectos dessa migração, desde as razões individuais para a mudança até às políticas governamentais que influenciam o fluxo migratório. Além disso, buscaremos entender como essa dinâmica contribui para a diversidade cultural e o desenvolvimento social em Portugal, ao mesmo tempo em que levantaremos questões importantes sobre integração, identidade e pertencimento. A migração é um fenómeno profundamente humano que remonta ao início da história da humanidade. Ao longo dos anos, as pessoas têm migrado por uma variedade de razões, incluindo busca por melhores oportunidades económicas, fugir de conflitos e perseguições, agregação familiar e exploração de novas culturas e experiências. Na atualidade, a migração emergiu como um dos temas mais significativos e complexos da sociedade global. A globalização, avanços tecnológicos e desafios socioeconómicos têm contribuído para o aumento do fluxo de pessoas em todo o mundo. Algumas tendências e aspectos-chave da migração global. Os motivos da migração. As razões para a migração são diversas e multifacetadas. Além dos motivos tradicionais, como busca por emprego e estabilidade económica, fatores como mudanças climáticas, desastres naturais, conflitos armados, perseguição étnica ou religiosa e instabilidade política desempenham um papel significativo na decisão das pessoas de se deslocarem. Migração irregular e refugiados. A migração irregular, muitas vezes associada à falta de documentação legal ou atravessamento de fronteiras de forma não autorizada, é um fenómeno complexo e desafiador que afeta muitas regiões do mundo. Além disso, o número de refugiados, pessoas que fogem de perseguições, conflitos e violações de direitos humanos, continua a aumentar, representando uma das crises humanitárias mais prementes da humanidade. Impactos sociais e económicos. A migração tem impactos significativos nas sociedades de origem e destino. Isso inclui contribuições para a força de trabalho, diversidade cultural, transferências de remessas para os países de origem, bem como desafios relacionados à integração socioeconómica e cultural dos migrantes nas comunidades receptoras. Políticas migratórias. Os governos em todo o mundo enfrentam o desafio de formular políticas migratórias que equilibrem a gestão dos fluxos migratórios com respeito aos direitos humanos e a promoção da inclusão social. Essas políticas variam significativamente entre os países e são influenciadas por fatores políticos, económicos e sociais. O que te levou a migrar? Oi, eu sou o Victor e o principal motivo que me levou a migrar foi minha família ter vindo pra cá. Oi, meu nome é Bianca e o que me levou a migrar foi minha mãe ter se mudado pra cá e também por ter uma mãe. Oi, meu nome é Maria Luísa e o que me levou a migrar foi a minha mãe. Foi pra cá com ela. Bom dia, eu sou o Gabriel. O que me levou a emigrar é a educação e a condição de vida. De acordo com a sua opinião, o que leva os brasileiros a migrar para Portugal? Olá, eu sou o Afonso e acho que muitos brasileiros emigram para Portugal por causa das suas condições lá. Olá, eu sou o Guilherme. Eu acho que os brasileiros vêm cá para Portugal
Portugal porque questões económicas, né? Por causa da língua, é a mesma língua, é mais fácil se habituarem ao país e acho que também vem por uma opção de emprego também. É mais fácil arranjar emprego lá. Lá não, cá. Há várias razões pelas quais brasileiros migram para Portugal, tais como oportunidades de emprego e estabilidade económica. Portugal tem experimentado um crescimento económico gradual e oferece oportunidades de emprego em diversos setores, incluindo tecnologia, turismo, saúde e serviços. Muitos brasileiros buscam melhores condições de trabalho e estabilidade económica em Portugal, especialmente diante das dificuldades económicas enfrentadas pelo Brasil em determinados períodos. Qualidade de vida. Portugal é reconhecido internacionalmente por sua qualidade de vida. O país oferece um ambiente seguro, um sistema de saúde acessível, educação de qualidade e uma rica cultura, o que atrai brasileiros em busca de um estilo de vida mais tranquilo e com melhores padrões de bem-estar. Facilidade de idioma e integração cultural. O idioma português é uma grande vantagem para os brasileiros que desejam se mudar para Portugal. Além disso, há semelhanças culturais entre os dois países, o que facilita a integração e adaptação dos brasileiros à sociedade portuguesa. Processo simplificado de migração. Portugal possui políticas migratórias relativamente acessíveis em comparação com outros países europeus. O Programa de Autorização de Residência para a Atividade de Investimento, também conhecido como Visto Gold, tem sido uma opção popular para investidores e empreendedores brasileiros que desejam estabelecer-se em Portugal. Estudantes universitários. Portugal é um destino atraente para os estudantes universitários brasileiros devido às universidades de qualidade, propinas acessíveis e possibilidade de trabalhar enquanto estudam. Proximidade geográfica e cultural. A proximidade geográfica entre o Brasil e Portugal, bem como os laços históricos e culturais entre os dois países, tornam Portugal uma escolha natural para os brasileiros que desejam viver no exterior, mas ainda manterem uma conexão com a sua cultura de origem. Qual a principal razão que leva os brasileiros a escolherem Portugal como destino de imigração? Acho que a principal razão é por causa da língua e além de ser um país melhor possível. Primeiro, pela língua e também por ser um lugar melhor para se viver. No meu caso, a minha mãe já morou fora do país, uns anos atrás, e ela viu que era uma oportunidade muito boa de eu ter um futuro melhor. Então a gente veio para Portugal para conseguir um passe livre para os outros países da Europa. É a condição de vida, mas principalmente a segurança e o salário, né, que ganha em euro. O que tem a dizer sobre os imigrantes escolherem Portugal? Acho que é um país melhor do que a maioria dos imigrantes que vêm para cá e escolhem por ser mais acessível, se calhar. Os imigrantes brasileiros, e principalmente também os angolanos, normalmente vêm para Portugal por causa da língua e pela oportunidade de emprego, né? Então eu acho que eles escolhem cá por causa também da língua e às vezes até podem ter familiares cá, e acho que escolhem mesmo pela oportunidade de emprego e também são pagos em euros e acho que recebem o salário que eles recebiam lá no país deles e agora eu acho que aumenta um bocadinho. Faixa etária. Os migrantes brasileiros em Portugal abrangem uma ampla faixa etária desde jovens adultos em busca de oportunidades de estudo e emprego e até pessoas mais velhas que buscam uma mudança de estilo de vida ou investimento imobiliário. No entanto, uma proporção significativa tende a estar na faixa etária entre 25 e 44 anos, que é comumente associada à busca por oportunidades de trabalho e estabilidade económica.
nível educacional. Muitos migrantes brasileiros em Portugal possuem níveis educacionais variados, incluindo desde ensino médio até a formação universitária e pós-graduação. Há uma presença significativa de profissionais qualificados, como médicos, engenheiros, técnicos informáticos, professores e empresários, que buscam oportunidades de trabalho em suas áreas de especialização. Situação profissional. Os migrantes brasileiros em Portugal têm diversas ocupações e estão envolvidos em diferentes setores da economia. Alguns trabalham em empregos qualificados, enquanto outros atuam em serviços de hotelaria, restauração, comércio, cuidados de saúde, entre outros. Além disso, há também um número considerável de empreendedores e empresários brasileiros que investem em negócios em Portugal. Estado civil e familiar. Os migrantes brasileiros em Portugal podem ser solteiros, casados, divorciados ou ter famílias. Muitos migram com as suas famílias em busca de uma melhor qualidade de vida, educação para os seus filhos e segurança. Além disso, há uma presença significativa de casais em idade reprodutiva que planejam estabelecer famílias em Portugal. Localização geográfica. Os migrantes brasileiros estão distribuídos por todo o território português, embora existam concentrações em áreas urbanas, como Lisboa, Porto, Algarve e outras cidades de médio porte. Esta distribuição pode estar relacionada a oportunidades de emprego, acesso a serviços de infraestrutura e preferências pessoais. Motivações e circunstâncias individuais. É importante destacar que cada migrante brasileiro tem as suas próprias motivações e circunstâncias individuais que influenciam a sua decisão de se mudar para Portugal. Essas motivações podem incluir busca por melhores oportunidades económicas, segurança, qualidade de vida, estudos, investimentos imobiliários, entre outros. A migração do Brasil para Portugal tem diversos impactos em várias esferas da vida social, económica e cultural, tanto para os imigrantes quanto para a sociedade portuguesa em geral. Aqui estão alguns dos principais impactos. Demográfico e social. Desafios de integração. Embora muitos migrantes brasileiros integrem-se bem à sociedade portuguesa, alguns enfrentam desafios de integração relacionados à língua, cultura e sistemas sociais diferentes. Isso pode levar a questões de discriminação e marginalização em determinados contextos. Influência na cultura portuguesa. Os migrantes brasileiros trazem consigo a sua rica cultura, tradições, culinária, música e arte, contribuindo para a diversidade cultural em Portugal e influenciando na cultura local. Intercâmbio cultural. A presença de migrantes brasileiros promove o intercâmbio cultural entre o Brasil e Portugal, facilitando a troca de ideias, experiências e práticas culturais entre os dois países. Políticas migratórias. O aumento da migração do Brasil para Portugal pode influenciar as políticas migratórias do governo português, levando a ajustes nas regulamentações de migração e residência para melhor atender às necessidades dos migrantes e da sociedade em geral. Questões legais e administrativas. A migração em grande escala pode gerar desafios para as autoridades portuguesas em termos de controle de fronteiras, integração social e questões legais relacionadas à residência e emprego dos migrantes. No seu ponto de vista, como a migração brasileira impactou na sociedade portuguesa? Trouxeram cultura deles e os portugueses aproveitam a cultura a nossa e a deles. Eu acho que impactou bem, né? Porque eu sempre disse que quanto mais pessoas melhor, né? Eu acho que os brasileiros são boas pessoas, eu acho que conseguem ajudar em termos de trabalho, porque há muitos portugueses atualmente são muito preguiçosos e eu acho que para mim tanto faz, né? Quanto mais melhor, né? Para ajudar a trabalhar, para terem melhores estudos, por
principalmente os jovens brasileiros, não é, para estudarem melhor, porque pelo que eu ouço, não é, o ensino lá no Brasil não é o melhor. Como você vê a relação entre a migração brasileira e o aumento da diversidade cultural em Portugal? Acho que os brasileiros aumentaram muito a diversidade cultural cá em Portugal, tanto por causa da comida e da sua cultura, música. Eu vejo de um ponto positivo. Eu acho que quanto mais cultura cá em Portugal, porque cá em Portugal temos muita cultura, mas temos pouco, eu acho que quanto mais cultura cá em Portugal, eu acho que é melhor, porque assim as pessoas têm mais curiosidade de explorar esse tipo de cultura e até gostarem. Quais foram as maiores dificuldades quando você chegou? Eu sofri muita xenofobia pelo ser brasileira, também sofri bullying e a economia e muitas outras coisas. Entender os portugueses. Quando eu estava no Brasil, eu não queria vir, porque eu tenho uns parentes fora do meu país, então eu conheço, sei as histórias, e eu fiquei com muito medo de vir para a escola, não tem muitos brasileiros por aqui, eu sofri xenofobia, racismo, discriminação, porque os portugueses são conhecidos por serem pessoas muito brutas, né? Então eu tinha medo disso. Foi a adaptação e, por mais que não pareça, um pouco de entender a língua. Que por mais que o português brasileiro é o mesmo que o português de Portugal, eu e meus pais tivemos um pouco de dificuldade para adaptar. Como avalia o processo de integração dos brasileiros que migram para Portugal em termos de cultura e aspectos sociais? Do meu ponto de vista, eu me integrei bem, foi uma boa integração. Se fosse há uns 3 anos atrás, que foi o que aconteceu com alguns parentes meus, eu dizia que era mais difícil. Mas hoje em dia já tem muitos imigrantes aqui em Portugal, não só brasileiros, e a maioria da minha sala é imigrante, então em termos de escola eu fui bem recebida. Mas às vezes eu ainda vou em lojas, sou maltratada, sofro xenofobia, as pessoas me olham torto na rua, mas faz parte, né? Eu acho que depende muito dos brasileiros, tem alguns que não se adaptam tanto por ser diferente, a cultura e tudo, mas na maioria não se adaptam aos portugueses. Em uma escala de 1 a 10, um 7, porque eu tive sorte de encontrar bons amigos e poder me adaptar, mas há pessoas que não acaba sofrendo muita xenofobia, como por exemplo meu pai, que um colega de trabalho dele já fez xenofobia com ele, mas em princípio nós se deu bem. Como você vê a relação entre a migração brasileira e a comunidade brasileira já estabelecida em Portugal? Há alguma tensão ou conflito percebido? No meu caso há, porque normalmente as pessoas que estão aqui veem vantagem por estarem aqui mais tempo, terem mais dinheiro e tudo, por terem mais estabilidade aqui. Acaba tendo um conflito entre os brasileiros que estão aqui há mais tempo. Sim, porque os brasileiros que já estão aqui mais tempo, geralmente eles já têm a cidadania portuguesa, então eles se acham superiores por terem mais direitos que a gente, que chegou agora, por já estar estabelecido financeiramente, por já ter um cargo bom, conseguir arrendar casas, então todos os aspectos contribuem. Eu acho que sim, porque é um pouco da natureza do brasileiro querer se amostrar. Então, eu acho que sim. Quais são as oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional disponível para os brasileiros que migram para Portugal e como isso se compara com o Brasil? A maioria vai ser empregado de mesa e coisas assim, vai ser difícil a pessoa entrar numa empresa ou alguma coisa. Normalmente quando o brasileiro vem para Portugal eles não têm tanta oportunidade de emprego, porque quando eles chegam aqui normalmente vão ser empregados de mesa, vão trabalhar em fábricas ou vão ter empregos que não pagam tão bem.
Na minha opinião, quando uma pessoa já é mais velha, por exemplo, se a minha mãe não tivesse profissão e ela tivesse chegado aqui em Portugal, provavelmente ela iria trabalhar em mesa e bar, em restauração, porque é o único trabalho que os imigrantes têm a oportunidade de exercer sem ter alguma formação. Então, eu acho que uma pessoa que está vindo para cá, para Portugal, para procurar estabilidade, ela não consegue arrumar tão facilmente. Se tu não conseguir uma formação aqui, ou é fábrica ou é restauração. E comparado ao Brasil, lá ou tu consegue emprego dos pais, ou é desde dos 13, 14 tentando arrumar trabalho. Você acha que a migração de brasileiros para Portugal está contribuindo para a diversidade cultural e étnica do país? Se sim, de que maneira? Sim, na música, na comida, nas telenovelas. Acho porque os portugueses idolatram muito a música brasileira, a comida brasileira, as pessoas do Brasil, então influencia muito. Eu acho que sim, mas eu tenho uma opinião meio popular sobre isso. Porque agora, mesmo fora de Portugal, a trend de ser brasileiro está muito em alta. Então eu acho que a gente acaba perdendo um pouco da essência brasileira por causa disso. Porque você mesmo vê vários portugueses assim, tentando passar uma vibe mais brasileira, sabe? Uma coisa mais assim, escuta mais músicas, o que é bom, mas eu acho que os brasileiros que estão aqui acabam perdendo a essência brasileira por causa disso. Sim, porque o brasileiro é muito diversificado em culturas e contribui sim para a diversificação cultural. Quais são as suas preocupações em relação à imigração de brasileiros para Portugal? Isso inclui aspectos como xenofobia, racismo ou dificuldade de adaptação. O pessoal que chega aqui vai acabar não entendendo muito bem o português e o jeito deles e vai acabar sofrendo isso. Sim, porque normalmente os brasileiros quando chegam aqui sofrem muito da xenofobia, muito racismo, isso implica na tensão entre as duas nacionalidades. Como eu já tinha falado, no meu caso, eu tinha medo de vir pra cá por causa da xenofobia e do racismo. Como eu sei que isso são coisas reais, eu fico preocupada, porque tem gente que não tem um psicológico tão forte para aguentar isso e acaba voltando. Eu já quis voltar várias vezes pro Brasil, depois que eu fui mal atendida numa loja. Às vezes os atendentes se recusam a vender coisas para mim por eu ser brasileira. Então, uma pessoa que já é mais fraca psicologicamente, ela acaba voltando por causa disso. Eu acho que principalmente a xenofobia, que eu ainda acho que existe muito preconceito contra brasileiros, e um pouco da adaptação, que, por exemplo, a pessoa de fora vai sempre trazer os costumes de onde morava e às vezes não respeita os costumes para onde se estabeleceu. Como você avalia a recepção dos brasileiros pela população portuguesa em geral? Existe uma atitude predominante em relação aos brasileiros que migram para Portugal? Posso falar no meu caso, que no meu caso foi muito bem recebido pelos portugueses. Sim, tô falando no meu caso porque quando eu cheguei aqui, a maioria dos portugueses acharam que eram melhores que brasileiros numa época que não vinham tantos brasileiros. E agora eu acho que tá tendo muito conflito de racismo, xenofobia entre os dois. Isso depende muito da idade. Se você for recebido por pessoas mais velhas, você vai escutar algum comentário xenofóbico, por muitas das vezes não ser a intenção, é a maneira que eles pensam. Você vai escutar piada. Se for gente mais nova, assim, por exemplo, adolescente, não, porque já é uma coisa normal para eles, porque eles vivem com isso no cotidiano na escola. Mas, por exemplo, um idoso, você provavelmente vai acabar discutindo com ele na rua por ele ter tido alguma fala racista ou xenofóbica, e às vezes ele nem sabe que a fala foi racista ou xenofóbica, mas isso acaba deixando a pessoa desanimada
E eu acho que isso é uma coisa má para o convívio dos brasileiros. Em relação aos jovens, como é um pouco do novo e o jovem é muito curioso, tem uma boa recepção, mas já quem é, por exemplo, da velha guarda, não recebe muito bem, recebe com um pouco de desprezo da imigrantes e tal.